Olá pessoal, eu vou apresentar sobre o In-Outdoor Interactive Visualization, ou I2V. Esse é um projeto de mestrado desenvolvido dentro do programa de mestrado em Engenharia de Sistemas e Produtos, desenvolvido dentro do Instituto Federal, no grupo de pesquisa GSORT. Eu sou Rafael Bispo, mestrando. Esse projeto foi orientado pelo professor Renato Novaes e o co-orientador foi o professor Manuel Neto. Diversos tipos de aplicações monitoram pessoas e ambientes. Esses ambientes podem ser outdoor, externos ou indoor, internos. Nos ambientes outdoor, podemos ter aplicações que podem monitorar cenários de agricultura, com o intuito, por exemplo, de monitorar o estado de uma plantação. Já em estacionamentos, essas aplicações podem monitorar algum setor do estacionamento para checar o fluxo de pessoas ou a quantidade de carros estacionados. Já nos ambientes indoor, podemos ter aplicações monitorando hospitais para verificar o fluxo de pessoas dentro dos setores ou se determinada sala que deve se manter em determinada temperatura está dentro dos padrões. Também pode ocorrer em shoppings em que essas aplicações de monitoramento indoor estão ali para monitorar lojas e setores dos shoppings que, por exemplo, podem ser mais populares e assim direcionar propagandas. Para tudo isso funcionar, os dados dos sensores coletam são fundamentais, como sensores de calor ou sensores de movimento. Para que esses dados coletados possam ser mais fáceis de compreender, um suporte visual adequado é muito importante. Existem alguns sistemas que produzem esse suporte visual através de visualizações, porém, geralmente, eles atendem um domínio específico, não se estendendo a outros. Ou seja, uma visualização feita para monitoramento de shoppings pode servir somente para esse propósito. Além disso, esses sistemas são focados unicamente nos ambientes indoor ou outdoor, não integrando esses dois tipos. Então, dados que sofrem influência dos dois ambientes de forma simultânea pode não ser compreendido da melhor forma possível. Então é assim que surge o I2V, que foi feita para ser uma ferramenta web flexível. Ela é flexível por possuir uma forma de entrada de dados flexível, que é o JSON, e que possui a capacidade de gerar visualizações indoor e outdoor ao mesmo tempo. Como ela é uma biblioteca JavaScript, qualquer aplicação web que deseje utilizá-la terá essa possibilidade de construir plantas baixas georreferenciadas que serão plotadas sobre um mapa, tornando possível visualizar dados de ambientes simultaneamente. Para tornar essas visualizações possíveis, temos aqui as metáforas visuais que a I2V implementa. Essa aqui é a planta baixa, como pode ver, toda georreferenciada, plotada sobre um mapa. Aqui a gente tem um mapa de calor, que pode servir para monitoramento de temperatura ou quantidade de pessoas na planta baixa, ou também pode ser utilizado na parte outdoor, mostrando determinada parte do mapa, por exemplo, um estacionamento. Também temos a metáfora iconográfica, que pode mostrar localizações de pessoas dentro da planta baixa, ou então também pode ser utilizado na parte outdoor, mostrando o fluxo de pessoas, de indivíduos no estacionamento ou ao redor do prédio que está sendo monitorado. Para tornar a visualização da planta baixa mais rica, a I2V possui alguns mecanismos de interação. É possível aproximar de um ponto específico da visualização com um duplo clique do botão esquerdo do mouse. Ou então o usuário também pode utilizar o scroll do mouse para aproximar ou afastar a visualização, funcionando como um zoom. Também todas as áreas construídas pela I2V podem ter metadados que podem ser visualizados através de um label. Esse label é mostrado quando o usuário clica com o botão direito do mouse na área desejada. Assim que ele clica, o label é mostrado com os dados daquela região. A I2V também possui duas ferramentas de filtragem. Uma para que o usuário possa selecionar qual andar do prédio ele deseja visualizar, que assim ele pode visualizar o primeiro, o segundo, o terceiro andar individualmente. Ou ele pode filtrar as áreas pelos tipos. Por exemplo, um prédio pode ter áreas de corredor. Ele pode querer só ver a área de corredor naquele momento. Como forma de mostrar as capacidades da I2V, coletamos dados do Tecnocentro do Estado da Bahia e tentamos instanciar esse edifício utilizando a I2V. Utilizamos o CAD do Tecnocentro e aí
mapeamos esse CAD para ser instanciado na I2V. Obtivemos resultados concretos que mostram que a I2V é capaz de gerar uma visualização de um ambiente real e bem próxima, bem semelhante com o ambiente real. Realizamos também um estudo experimental em que tínhamos como objetivo investigar o quanto a I2V ajuda no entendimento de um cenário de emergência, que no caso envolva ambientes externos e internos ao mesmo tempo. Para isso, instanciamos a planta baixa de um shopping center de Salvador e realizamos o estudo com 4 especialistas da área de gestão de emergência, que assistiram um vídeo de cerca de 6 minutos que explicava para que a I2V serve. E então, após isso, eles responderam um questionário em que colocavam suas impressões sobre a ferramenta e respondiam perguntas de avaliação de nota entre 1 a 5. Os resultados foram bastante positivos através desse estudo. Em sua maioria, os participantes concluíram que a I2V pode ajudar no monitoramento real de situações de emergência, mas também eles pontuaram que a I2V possui uma grande capacidade de ajudar em etapas de planejamento de gestão de emergências, ou seja, o I2V tem essas duas vertentes, ele pode ajudar na gestão da emergência durante o ocorrido, mas também numa etapa de planejamento do time, de como o time vai reagir a uma determinada emergência, o I2V tem a capacidade de ajudar também nesse quesito. Assim, nesse trabalho chegou a resultados sólidos, em que geramos essa biblioteca JavaScript para visualização de ambientes externos e internos, além de termos conseguido o registro de software da I2V junto ao INPI. Tanto a instanciação quanto a validação que realizamos destacaram que a ferramenta possui um bom potencial. E, por fim, realizamos a submissão de um artigo científico para o periódico Expert Systems with Applications, que mostra também toda essa construção e resultados que a I2V obteve. Essas são as referências que utilizamos para a confecção dessa apresentação. E obrigado pela atenção. E esse é o nosso I2V.